ação, né, intitulada Obesidade e Covid-19, o Encontro das Pandemias, realizado pelo Instituto Biomédico da Unirio, o IB, Laboratório de Avaliação e Atenção Nutricional, o LAN, e Programa de Pós-Graduação em Segurança Alimentar e Nutricional, o PPG-SAN. Os responsáveis, né, os professores responsáveis por este evento são o professor Dr. Paulo Sérgio Marcelini, que é um professor associado do Departamento de Bioquímica do Instituto Biomédico da Unirio, a professora doutora Leila Leão, coordenadora do Laboratório de Avaliação e Atenção Nutricional da Unirio, e a professora doutora Luana Aquino, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Segurança Alimentar e Nutricional da Unirio. Antes de iniciarmos, só reforçando um pouquinho algumas instruções. Então, microfone e vídeo devem ficar desligados durante o evento. Perguntas e demais comentários devem ser realizados pelo chat do Zoom e acompanhado do nome do professor ou da professora que deve responder. Em caso de desconexão, caso aconteça isso, utilizar o mesmo link enviado por e-mail ou pelo feed, onde vocês conseguiram o link. E para receber o certificado do evento, é necessário colocar o nome completo e e-mail no formulário do Google Forms, que será disponibilizado no final da apresentação pelo chat do Zoom. Então, vamos iniciar. Professor Paulo Sérgio já está preparado? Já sim, bom dia a todos. Bom dia. Então, iniciaremos agora com a primeira apresentação, que é do professor Dr. Paulo Sérgio, apresentando a epidemiologia do Covid-19 e o atual panorama do Brasil. Então, obrigada. Pode iniciar, professor. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas, nesse momento. Estaremos aqui, eu, Luana e Leila, discutindo um pouco da obesidade e um pouco da questão da influência da obesidade nos casos de Covid. Deixa eu só projetar aqui para vocês rapidinho. Todos estão me escutando? Então vamos lá, Então eu sou o professor Paulo Sérgio Marcelini. Posteriormente, a apresentação será da professora Leila Leão e depois a professora Luana. A minha parte é justamente trazer um pouco da questão epidemiológica, Mostrar um pouco dos dados atuais da Covid, assim como os dados atuais da obesidade, E também tentar discutir um pouco de tratamento, de vacina, mostrar algumas perspectivas nesse momento difícil, Então, a gente começa rapidamente, com falando um pouquinho de um dos grandes problemas epidemiológicos que estão acontecendo, Então, nessas 2 últimas décadas, nós verificamos de 3 diferentes tipos de coronavírus. Como vocês podem ver na figura, eles têm características morfológicas muito similares. E esse é o primeiro alerta epidemiológico que nós fazemos. Ora, tão pouco tempo, nós já temos 3 coronavírus com síndromes respiratórias graves, talvez seja só o começo, Então, a primeira delas é o SARS. O último caso datado do SARS é de setembro de 2003, O SARS, ele teve uma origem na China também. O MERS, ele já teve uma origem no Oriente Médio. E a Covid-19, como todos sabem, tem uma origem na província da China, na província de Wuhan, Eles, morfologicamente, como eu falei, você vê as semelhanças dos coronavírus, mas eles têm diferenças significativas do ponto de vista de epidemiologia e de mortalidade, Então, é interessante a comparação das taxas de mortalidades e verificar que as taxas de mortalidades acabam não sendo tão, e por mais paradoxal que possa parecer, não são tão importantes para o número de óbitos, Então, por exemplo, a SARS tem uma taxa de mortalidade de 9,5. No mundo todo, ela só gerou 773 óbitos.
A MERS, com taxa de mortalidade de 35%, ela gerou um total aí de 750 mortes. Já o Covid, né? Os dados atuais, os dados de hoje, né? A Covid gerou cerca de 356 mil mortes. A primeira pergunta epidemiológica é por quê? Né? Por quê? A própria literatura acaba definindo como o Covid um fatal encontro perfeito. O primeiro ponto importante é o R0. O que seria esse R0? É a taxa de propagação, né, de cada um dos vírus. Então, se o R0 for igual a 3, em média, cada indivíduo vai contaminar 3 pessoas. No caso da MERS, eu tenho um R0 igual a 1. A SARS, eu tenho um R0 por volta de 2 a 3, de acordo com a mudança da literatura. Já a COVID, como várias coisas da COVID, ainda não está muito bem definida, né? Mas sabe-se que ela é um pouco superior. E um outro problema que gerou esse grande número de mortes é a propagação dos vírus pelas pessoas assintomáticas. Fala-se numa quarentena de 14 dias, um isolamento social de 14 dias, mas em média a sintomatologia costuma aparecer com 5 dias. Então, nos 5 primeiros dias, em média da população, o indivíduo não está doente, portanto, ele é capaz de propagar esse vírus, né? Então, esse período de incubação, ele acaba sendo importante para esse desastre perfeito. A propagação pelos indivíduos assintomáticos e a própria estrutura dos sistemas de saúde que acabam sendo comprometidas. Do ponto de vista epidemiológico, esse número grande de mortes tem algumas outras justificativas. E aí a gente compara os países verdes, que são aqueles que realmente conseguiram controlar melhor a epidemia, com os países amarelos e vermelhos. A SARS e a MERS, elas foram importantes para criar, principalmente na Ásia, principalmente na China, em Singapura, todo um protocolo, né, de treinamento para diminuir, tanto na população quanto nos profissionais de saúde, né, criaram esse protocolo para tanto impedir a propagação como um tratamento pelo menos mais rápido do sistema de saúde. Isso não foi encontrado no mundo ocidental, né? E aí, outro problema grande no caso dos hospitais é a grande quantidade de dias que o sujeito permanece na UTI. E é isso que vai gerar parte dos nossos colapsos no mundo ocidental. A começar pela Itália, depois os Estados Unidos e agora, vindo de maneira mais significativa, na América do Sul. Tá? A questão do isolamento social acaba sendo a melhor alternativa definida pela literatura para minimizar, né, os efeitos de propagação. Nos meses de maio e de junho, agora no final de maio e de junho, né, vão sair uma série de artigos sobre tratamentos também da Covid. Por quê? É uma doença evidentemente muito nova, né? E os ensaios clínicos eles estão em andamento. Uma das questões promissoras, né, que saiu essa semana é o Remdesivir, que ainda não está liberado no Brasil, mas você tem um tratamento tanto na Inglaterra, essa semana foi liberado, né, justamente por causa do colapso da UTI. Ele reduz em média de 3 a 5 dias de internação do paciente de Covid. Os marcos epidemiológicos, existem algumas controvérsias sobre os marcos epidemiológicos. O que se tem definido pela literatura é a questão de dezembro. Na província de Wuhan, em dezembro, é que começou-se a verificar casos de uma pneumonia extremamente agressiva. Porém, e aí é uma das críticas, né, ao governo chinês, apenas no dia 30 de dezembro de 2019 houve uma comunicação à OMS. A primeira morte, nós sabemos que tiveram mortes anteriores, mas a primeira morte oficial registrada é da data de 2 de janeiro de 2020. Veja, tudo isso que nós estamos vivendo é muito recente,
data apenas do começo desse ano. E se você olhar uma perspectiva epidemiológica, a primeira morte fora da China, e aí já foram mais de 350 mil mortes fora da China, foi apenas no mês de fevereiro. Tá? Outra data importante aqui é o isolamento do coronavírus, que foi no dia 7 de janeiro de 2020, até o dia 18, até o dia 20 de janeiro de 2020, o governo chinês ele insistia que a transmissão se dava apenas, não no contato humano, mas no contato com os animais. Tá? Isso gerou também um atraso do tratamento deles. E, mais uma crítica, só no dia 11 de março de 2020 teve uma declaração de epidemia. Aqui os dados atuais de hoje da Organização Mundial da Saúde. Né? A quantidade de casos de Covid, nós temos 5 milhões, pouco mais de 5 milhões e 600 mil. Uma das coisas que a gente verifica é a curva ascendente, quase exponencial, né? Dos casos, assim como das mortes. Principalmente a partir de abril, quando a epidemia mudou de foco, passou por um foco americano, do continente americano, você acaba tendo um aumento significativo das mortes. Porém, esse não é o melhor gráfico para avaliar. O melhor, a gente verifica os casos diariamente. Né? Então, diariamente, o que está acontecendo? Olha, a partir de abril, você tem uma estabilidade do número de casos. E o número de mortes teve uma redução proporcional a essa estabilidade. Quais foram as hipóteses? E aí é a importância da gente refletir sobre o isolamento social. O próprio tratamento normalmente muda diariamente. Tá? E por que isso é importante para refletir em termos de isolamento social? Quanto maior o tempo que conseguimos postergar esse isolamento, semana a semana, vai ser capaz de nos dar alternativas melhores, tanto do tratamento como da própria prevenção, como da própria os estudos acerca do R0. Né? Esse aqui é um interessantíssimo do ponto de vista epidemiológico. No mês de março, eu começo a ver um significativo aumento dos casos europeus, para, posteriormente, em abril, a epidemia virar algo mais associado com o continente americano. Nesse perfil, o gráfico não está detalhado em relação a isso, mas nesse perfil, o que nós verificamos é a mudança da América do Norte para a América Latina e a América do Sul, principalmente o Brasil, do meio para o final de maio. Né? E atualmente nós temos já uma quantidade de casos de 2,6 milhões nas Américas. Esses aqui são os dados nacionais, né? A curva de casos acumulados de dados nacionais, e a partir de abril, né, do meio de abril, eu começo a ver nos casos um aumento significativo. Foi onde justamente nós começamos a discutir que a epidemia passa a estar fora de controle. Mesma coisa nos casos das mortes pela Covid no Brasil. O que mais nos chama a atenção é a limitação dos dados. Então, se você fizer nós fizemos uma ampla revisão da literatura, a divergência sobre as subnotificações, mas elas ficam, em média, de 7 a 10 vezes maiores do que os casos relatados. Tá? E, na realidade, um grande limitador disso é o número de testes. Né? O número de testes tem, hoje em dia, a questão da revisão dos óbitos também, interesses que não são pautados na saúde. Eu vou dar um exemplo rápido.
O Brasil é o 14º país em número de testes, com cerca de mais de 800 mil testes. O 15º é a Venezuela, com um número muito similar. Só que a Venezuela tem 1.200 casos, né? Então, nessa comparação, por habitante e por número de casos, o Brasil ocupa, em testes, a posição 124 no mundo por habitantes. E é o segundo em número de casos. Esse controle epidemiológico é essencial. Evidentemente que o sujeito que sabe que está com a Covid, ele tende a se expor menos em uma sociedade. O conceito da imunidade coletiva é interessantíssimo, o estudo desse conceito. E há controvérsias, né? Então, você tem cerca de 60% a 70% da presença de anticorpos para você, né? Isso varia de doença para doença, mas para você entender que atingiu a chamada imunidade de rebanho, a imunidade coletiva, tá? Estudos preliminares que também saíram essa semana e na semana passada mostram que países, mesmo com alto índice de óbito, têm apenas de 5% a 15% da presença desses anticorpos, identificando a possibilidade de novas ondas. E aí nós vamos nos remeter à história. A gripe espanhola, ela teve 3 ondas, sendo que a primeira foi até um pouco mais baixa, tá? E aí, a Espanha, por exemplo, que foi acometida e seu sistema de saúde quase entrou em colapso, um estudo extremamente detalhado mostra aí a questão dos 5%. Porém, na ciência sempre tem um contraponto. Existem algumas controvérsias de discussão que mostram o seguinte: olha, mas parcela da população, apesar de não ter anticorpos, por algum motivo imunológico teve contato, né? E aí deve-se ao seu conjunto imunológico, tá? E não há de apresentar sintomas da Covid. Então, são discussões interessantes da literatura. E as projeções do fim da epidemia? Existem vários modelos matemáticos, alguns extremamente limitados. Eu me lembro do modelo britânico que saiu logo no começo da epidemia, e você entrando no estudo, isso é o que vocês devem fazer, é entrar estudo por estudo de modelo matemático, enxergar quais variáveis que estão sendo utilizadas. Nós temos uma especificidade de contato, uma especificidade geográfica, uma especificidade de comorbidades da nossa população muito grande. Esses modelos matemáticos contemplam ou não contemplam? Tá? Gente, isso é uma palestra curta, mas a minha dica, no final até dou algumas referências, é estude, verifique dentro desses modelos a limitação de cada um deles. E como qualquer modelo, são previsões. O que não é previsão, o que é ciência, o que é saúde, é que o isolamento social e as medidas preventivas de contágio, como máscara e higienização, são fatores significativos para o controle da epidemia. E esse aprendizado vem daqui, dos países que controlaram a Covid. É claro, né, como eu falei no começo da apresentação, eles já saíram numa certa vantagem, porque eles tiveram a SARS e a MERS para aprender, né, e criar os seus protocolos de tratamento. Tá? Então, a dependência do isolamento social para mitigar esses efeitos. As professoras vão falar mais de obesidade, para não perder muito tempo, só para falar do crescimento da obesidade, né? Dados também da Organização Mundial da Saúde falam aqui em 39% dos homens e 39% das mulheres com mais de IMC superior a 25, né? Com mais de 18 anos. Para fazer uma comparação, em 75, tá? Esses casos eram 20% menores nos homens
e 23% nas mulheres. A mesma coisa em relação à obesidade, enquanto ela vem crescendo do ponto de vista social. Algo principalmente que a Luana também vai reforçar é que nós já estamos há 3 meses nesse momento. Qual é a nossa relação com a própria alimentação, né? E o quanto isso pode influenciar de maneira aguda e de maneira crônica no acometimento, né, da obesidade no mundo e no Brasil. Gostaria de agradecer. Aqui a gente deixa algumas das referências utilizadas. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Paulo Sérgio. Dando continuidade, nós vamos para a apresentação da professora Leila Leão, que vai comentar sobre a fisiopatologia e os fatores associados do Covid-19 com a obesidade. Então, professora Leila, tudo certinho? Estou preparando aqui o material. Ótimo. Ok, então, posso começar? Liberada. Boa apresentação. Obrigada. Bom dia a todos, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês. E vou dar continuidade, então, à nossa intenção, né, de estar fazendo essa associação entre as duas pandemias. Agora a gente vai tentar entender de que forma que indivíduos obesos eles apresentam um pior prognóstico, né, para o Covid-19, tá? Então, de uma forma geral, né, é interessante a gente entender que algumas condições de saúde são relacionadas ao desenvolvimento, né, e à piora de uma gripe comum, a gripe viral, né? Entre elas, a gente tem um sono inadequado, estresse físico e mental, o consumo de alimentos ultraprocessados, né? Então, é interessante a gente estar vendo que isso já se sabe há algum tempo, tá? Em relação especificamente ao consumo de alimentos ultraprocessados, deixa eu tirar aqui minha tela que está me atrapalhando, a gente sabe que o consumo de alguns componentes de alimentos ultraprocessados, né, eles têm uma relação forte com a nossa imunidade, tá? Então, nessa revisão, tá, de maio, embora seja de 2014, mas ele traz informações bastante importantes, ele coloca que o consumo de açúcares, né, seja refrigerante, bebidas açucaradas, né, está relacionado ao aumento de citoquinas inflamatórias e redução da fagocitose dos nossos leucócitos. E isso tem uma relação inicial direta, né, na nossa microbiota intestinal, né, que pode causar um desequilíbrio, que leva a uma disbiose, consequentemente, né, a um aumento da permeabilidade intestinal e uma inflamação intestinal também, tá? Na tentativa de substituir os açúcares por adoçantes, né, a gente também vê que eles têm uma participação nesse processo inflamatório. Então, os adoçantes estão relacionados, né, à inativação de proteases digestivas e inflamação, assim como o sal, né, o excesso de sal eleva a interleucina 17, né, e o consumo de gordura saturada está relacionado, né, ao aumento das prostaglandinas E2, que são extremamente pró-inflamatórias, além, né, de ativar macrófagos. Okay? E esse conjunto desses componentes, né, está relacionado, né, à piora desse processo inflamatório, né, e aumento da permeabilidade intestinal, tá? E uma suscetibilidade aumentada a infecções. Tá? Então, isso é importante da gente estar vendo. Deixa eu tentar sumir um pouquinho, que está me atrapalhando um pouco. Então, em relação aos fatores que a gente sabe até hoje do COVID, né, a gente entende que uma idade avançada, né, indivíduos do sexo masculino, a presença de doenças crônicas e a própria obesidade, né, estão associados a pior prognóstico do COVID. Tá? Em relação à idade, a gente sabe que a gente passa por um processo de imunossenescência, que é o envelhecimento do sistema imunológico. Então, idosos comparados com adultos, eles vão ter já de início uma quantidade menor de células de defesa, né, uma menor capacidade fagocitária e uma menor resposta, né, tanto inata quanto tardia, né, do nosso sistema imunológico. Tá? E aí, em relação ao sexo, a gente tem algumas, né, questões em relação à maior prevalência, né, para os homens. Então, nesse artigo de 2020, que foi um estudo feito em 43 hospitais, foi observado uma maior severidade da doença, tá, para
indivíduos do sexo masculino e uma chance, né, um risco de morte 2,4 vezes maior para os homens. Okay? Em relação à obesidade, alguns artigos internacionais já foram publicados, a gente não tem ainda publicação no Brasil, até o momento que eu fiz a revisão, né, essa semana, mas a gente tem estudos em China, na Itália, nos Estados Unidos, né, e iniciando por China, eles avaliaram quase 400 pacientes com Covid e observaram, né, que o risco de desenvolver pneumonia foi maior para obesos, né, com uma razão de chance, né, de quase 6 vezes maior, né, quer dizer, um risco de quase 6 vezes maior. E esse risco também foi maior para indivíduos do sexo masculino. Nesse estudo da Itália, né, também foi bastante interessante, porque ele fez uma regressão, né, uma análise de regressão logística, em que ele observou que, de forma crescente, né, o aumento do risco de o indivíduo se submeter à ventilação mecânica invasiva, né, cresceu junto com, né, os valores aumentados de IMC. Então, indivíduos que tinham um IMC maior ou igual a 35, eles apresentaram uma chance, né, de ser submetido à ventilação mecânica invasiva de quase 8 vezes mais em relação a indivíduos eutróficos, né, com IMC menor do que 25. Tá? Nesse estudo de Nova York foi bastante interessante, porque foi um estudo que apontou que a obesidade é um novo fator de risco, especialmente para indivíduos abaixo de 60 anos. Então, indivíduos acima de 60 anos têm outros fatores de risco. Tá? E aí a gente precisa entender um pouquinho, né? Por que o excesso de gordura, né, piora a resposta ao Covid. Então, a gente pode começar entendendo que à medida que a gente vai ganhando peso, a gente vai aumentando o nosso tecido adiposo, a gente faz atração de algumas células de defesa, em especial macrófagos. Se esse ganho de peso é limitado, a gente consegue fazer uma diferenciação desses macrófagos, né, de M1 para M2, de tal forma que a inflamação ela fica limitada. Mas a partir do momento que esse ganho de peso vai aumentando, tá, essa diferenciação não consegue acontecer, tá, e os macrófagos M1 ficam em maior quantidade, né, e acabam de forma constante, frequente, né, e crônica, produzindo espécies reativas de oxigênio e várias interleucinas, como o fator de necrose tumoral, interleucina 6, que vão estar gerando um processo inflamatório dentro do tecido adiposo e também a nível sistêmico. Tá? Bom, associado a essas substâncias, as citocinas que são produzidas pelos macrófagos, a gente também tem que pensar que o nosso tecido adiposo também produz várias citocinas que são chamadas de adipocinas, né? Então, hoje já se sabe que o nosso tecido adiposo secreta mais de 50 moléculas, né? E se a gente pode observar aqui ao redor, a gente pode ver que a maioria delas se associa com processos inflamatórios, sendo algumas, por exemplo, como a adiponectina, um efeito benéfico, né? Mas a maioria acaba tendo um efeito mais pró-inflamatório. Lembrando que a maior secreção do tecido adiposo é de ácidos graxos livres, né? E a quantidade de ácido graxo livre também está associada à maior resistência à insulina. Mas a quantidade de ácido graxo livre que vai ser produzida no nosso corpo pelo tecido adiposo, na verdade, vai depender do tipo do tecido adiposo, se ele tem um crescimento do tipo hipertrófico ou do tipo hiperplásico, né? Então, a gente sabe que por questões genéticas, por questões de alimentação, né, por questões de estresse, né, a gente pode ter um aumento do tecido adiposo ou como hipertrofia, né, a célula aumenta de tamanho, isso acaba gerando um maior extravasamento, né, da gordura e é caracterizado pelo acúmulo de gordura central. Opa, deixa eu voltar aqui, fiquei sem querer. Ou então hiperplasia, que é o acúmulo periférico subcutâneo, tá? Então, lembrando que o aspecto hipertrófico tem uma relação mais pró-inflamatória e o aspecto hiperplásico é menos inflamatória, tá? Então, como acontece, né? A partir do momento que a gente tem excesso de caloria, inatividade física e o tecido adiposo branco, né? Diferente do tecido adiposo marrom, que tem uma quantidade maior de mitocôndrias, portanto, né? Maior geração de calor. E se esse crescimento for com uma manifestação hipertrófica, a gente vai ter um recrutamento de células imunes, né? E
essas células imunes, elas vão estar produzindo uma grande quantidade de citocinas, né, além das adipocinas, que vão estimular a produção hepática de proteína C reativa, gerando uma inflamação crônica de baixo grau. E essa inflamação crônica de baixo grau, gente, ela tem uma influência muito forte na nossa resposta imune, tá? E a gente vai ver daqui a pouquinho como que acontece. Então, eu elenquei para essa palestra, né, 3 fatores importantes pelos quais a obesidade se relaciona a pior prognóstico do COVID. O primeiro, metabólico, o segundo, intestinal e o terceiro, mecânico. Então, vamos lá para os metabólicos. Conforme eu falei para vocês, o excesso de adipócitos hipertróficos, né, aumenta o número de adipocinas e ácidos graxos livres, e isso tem uma relação forte com a resistência à insulina, né, gerando uma hiperglicemia e a hiperinsulinemia. E eu lembro que eu falei também que esse contexto, né, metabólico, ele está associado a um perfil pró-inflamatório. Então, vamos ver como é isso, né? Existe, pela situação, né, uma pré-ativação das nossas células de defesa, tá? E essa pré-ativação acaba gerando um fenótipo pró-inflamatório, né, no nosso corpo, tá? Esse fenótipo pró-inflamatório, ele acaba estimulando demais os nossos leucócitos, de tal forma que as nossas células brancas, elas se encontram numa situação de esgotamento, né? Então, elas ficam extremamente estimuladas, mas elas acabam não funcionando muito bem. E isso é expresso através de uma baixa identificação do micro-organismo pelos receptores dessas células, né? Especificamente pelos TLR4, né? Os Toll-like Receptors 4, tá? Mas tem vários outros receptores. E isso é claro que vai estar promovendo uma disseminação do vírus, até de fungos e bactérias, tá? Então, nessa figurinha aqui, a gente vê o COVID tentando ser atacado por alguns anticorpos, né, dentro do nosso sangue. Em relação ainda a fatores metabólicos, eu queria falar sobre a vitamina D, porque a gente sabe que é comum, né, obesos apresentarem deficiência de vitamina D, e a vitamina D ela é importante, né, para o nosso sistema imunológico a partir do momento que ela induz, né, fatores de transcrição de peptídeos antimicrobianos. Então, como é que acontece? A vitamina D, ao entrar no macrófago, tá, e ao ser hidroxilada, né, ao ser ativada, né, mais uma vez, ela vai e ela ativa, então, esses peptídeos antimicrobianos, como, por exemplo, a catelicidina, tá? Que vai atuar no patógeno, no caso, COVID. E como que ele vai atuar no COVID? Desenvolvendo a membrana e neutralizando as endotoxinas, tá? Uma outra forma da vitamina D atuar é aumentar a expressão de proteínas das junções das nossas células endoteliais, né? As nossas tight junctions, tá? Então, ela mantém a integridade do nosso epitélio intestinal. Indo para fatores intestinais, é bom a gente lembrar que existe uma questão, né, em que a microbiota do obeso ela tem uma relação forte com disbiose que está relacionado, né, a essa permeabilidade intestinal, diferente do eutrófico, que tem, se ele fizer consumo de dieta saudável, né, ele vai ter uma manutenção da integridade, né, da sua permeabilidade, da sua barreira intestinal, ok? Indo para fatores mecânicos, né, a gente sabe que a obesidade está relacionada, né, à apneia do sono. Isso pode estar causando uma hipoventilação que leva a uma fragilidade, né, de eliminação, né, dos micro-organismos, né. Essa hipoventilação ela pode causar uma hipercapnia, né, que é o excesso de dióxido de carbono, e que a gente pode identificar nos indivíduos através de alguns sintomas, como dores de cabeça, uma sonolência, tosse, sudorese, além de cianose nas extremidades, tá? Além do mais, o indivíduo obeso que fica acamado, né, que fica em região supina, ele tem uma tendência, né, para fazer uma broncoaspiração, e a gente sabe que essa broncoaspiração está relacionada a uma embolia pulmonar ou, né, uma maior tendência para a pneumonia. Okay? Então, até agora, a gente já sabe, né, que a obesidade ela tem uma relação forte com diversas alterações metabólicas e algumas comorbidades, como doenças cardiovasculares, né, a doença mais prevalente no Brasil e no mundo, né? E com os estudos do Covid-19, a gente conseguiu ampliar, né, a relação da obesidade com outras disfunções,
como, por exemplo, a respiratória, né? Hoje a gente está agregando, né, o conhecimento dessas disfunções respiratórias a doenças que a gente já conhecia que se relacionavam com a obesidade, de tal forma que esse entendimento favorece também o entendimento de como seria, né, o curso da doença, se vai ser mais severo ou não, tá? Então, a gente tem a recomendação hoje, né, de alguns autores que estão trabalhando, né, sobre obesidade e Covid, né, eles recomendam a gente sempre avaliar nos indivíduos, né, a mensuração de antropometria e especificamente, né, as medidas IMC, tá, e circunferência da cintura, ok? Avaliar algumas medidas bioquímicas para identificar resistência à insulina e risco cardiovascular e aferir pressão arterial, ou seja, identificar a síndrome metabólica que tem um perfil de resistência à insulina que vocês acabaram de ver, que acaba comprometendo o nosso sistema imunológico, né? E dosar marcadores inflamatórios, né? Então, existem várias formas da gente dosar marcador inflamatório. A gente tem como VPCR, fibrinogênio, né? E alguns marcadores inflamatórios indiretos, como, por exemplo, a ferritina, que embora seja usada para a gente avaliar o perfil de ferro, mas ela é muito elevada, ela está associada com o perfil inflamatório, né? Então, dessa forma, a gente consegue identificar a severidade da doença, tá? Bom, então, a partir do momento que a gente identifica esse indivíduo, para finalizar, né, a nossa abordagem, a proposta seria, né, promover redução poderal, tá? Através de uma dieta hipocalórica, né, adequada em macronutrientes, adequada com alguns micronutrientes que são específicos, né, e especiais para melhora da função imune. E, além disso, trabalhar com compostos bioativos, que apesar de não serem nutrientes, são substâncias que melhoram em muito a nossa saúde, além de uma ajudinha da fitoterapia, né? Então, com isso, a ideia é a nutrição promover uma redução da inflamação, através da inibição da ligação do vírus com os receptores celulares, tá? E inibição do desenvolvimento viral, tá? Então, em relação a macronutrientes, a gente pode oferecer proteínas, né, que são mais saudáveis, proteínas vegetais, né? Em relação aos micronutrientes, eu destaquei as vitaminas, a vitamina C, a vitamina E, o zinco, né, o mineral zinco, a vitamina A e a vitamina D, né? 80% da nossa vitamina D vem do sol, 20% apenas vem pela alimentação, tá? Em relação à fitoterapia, né, alguns estudos têm sido feitos com o ácido cafeico, que está muito presente na planta sabugueiro, né? Mas como a gente está tendo uma dificuldade de encontrar essa planta hoje em dia, existe o ácido cafeico em vários outros componentes, como a sálvia, como a canela, o gengibre, o tomilho e a noz moscada, tá? E em relação aos nossos compostos bioativos, eu faço destaque para a epigalocatequina, especialmente chá verde, né? As catequinas no cacau, o resveratrol nos vinhos, né? E o licopeno, né, em tomates e outras hortaliças avermelhadas, ok? Então, gente, para que a gente possa, então, mudar as estatísticas atuais, né, e evitar uma colisão entre essas duas pandemias na saúde pública, né, a gente ainda tem muito para aprender, tá? Mas eu acho que a gente já avançou bastante a partir do momento que a gente identificou alguns grupos de risco, né, e que a gente já tem alguma sinalização de como a nutrição pode estar ajudando, né, esses indivíduos que estão se contaminando. Okay? Então, eu queria agradecer a todos, né, e excelente palestra agora com a nossa professora Luana. Obrigada, professora Leila. E, como ela mesma falou, agora vamos dar seguimento com a professora Luana Aquino, que vai vai comentar sobre as ações de enfrentamento da pandemia e pós-pandemia em relação à segurança alimentar e nutricional. Então, Luana, já está prontinha aí? Ah, tô vendo aqui. Pode começar, fica à vontade, boa apresentação. Bom dia a todos, só um minutinho, fazendo aqui as últimas configurações.
Tudo certo, pessoal? Alice, tudo ok? Tudo ok, pode começar. Obrigada, pessoal. É um prazer enorme estar aqui junto de vocês. Vemos no chat aí alguns alunos e profissionais, docentes queridos, e trocando com essa troca entre partes da Unirio e colegas externos também é fundamental nesse momento de pandemia. A respeito dessa continuidade, né, da fala dos meus colegas Paulo Sérgio e Leila, a gente vai abordar agora a parte do enfrentamento da obesidade na pandemia de Covid, né? E eu queria começar falando para vocês o seguinte: o que eu gostaria de destacar ao longo dessa apresentação vem muito com base na experiência de sucesso que a gente tem no Brasil, muito admirada e muito estudada por outros países, é a eficácia das ações estratégicas anti-tabaco no nosso país. Então, um dos grandes pontos fortes relatados na literatura para isso, que a gente pode se apropriar para esse enfrentamento da obesidade, inclusive durante a pandemia de Covid, é que ele perpassa as ações de estímulo, né? Na prática, o que são ações de estímulo? É você falar para a pessoa, olha, não fume, isso não faz bem para a sua saúde, se alimente melhor, isso vai melhorar, enfim, a sua adequação de peso corporal. Isso, né, de fato, é importante, mas somente isso, em médio e longo prazo, não se torna eficaz, sendo necessário, para a garantia dos bons hábitos, mesclar isso com ações de apoio e proteção, tal como essa política anti-tabaco. E nesse contexto todo, né, algo que foi um divisor de águas em relação a essas condutas de alimentação e nutrição para o enfrentamento de sobrepeso e obesidade é o nosso guia alimentar. Então, realmente já fica a sugestão para quem ainda não conhece esse documento do Ministério da Saúde, ter acesso, fazer a leitura. Foi um documento que teve uma grande adesão e festividade por parte da imprensa e da comunidade científica internacional, né? Por ele ter um diferencial. Ele simplifica, né, a forma como nós, profissionais da saúde, passamos as informações a respeito de alimentação adequada e saudável para a população. Se a gente simplifica a informação, a gente tem mais chance de maior adesão. E simplifica por quê? Porque ele ultrapassa aquela visão mais tradicional da pirâmide alimentar, que alguns países ainda, enfim, baseiam os seus guias nisso, né? Para uma visão de simplesmente categorizar os alimentos conforme o seu nível de processamento industrial, né? Então, e também a finalidade a qual esse processamento de alimentos é realizado, né? Então, basicamente, de uma forma muito didática, né, explica para a população o que é ultraprocessado, o que é comida de verdade, por exemplo, né? E isso vem muito bem embasado cientificamente, conforme vocês podem olhar aqui do lado direito, nesse documento da USP, fresquinho, de 2019, que trata justamente desse embasamento científico de artigos, né? Não só do Brasil, mas Canadá, Chile, Inglaterra, entre outros países, né? Estudos epidemiológicos muito bem conduzidos, mostrando a associação desse nível de processamento de alimentos, especificamente os ultraprocessados, com qualidade nutricional da alimentação e com desfechos em saúde, principalmente a questão do sobrepeso e obesidade. Então, de fato, recomendo a leitura. Aqui do lado esquerdo vocês podem observar que também esse guia tem alguns diferenciais, que é uma visão menos restritiva, né, a respeito da alimentação e mais contextualizada não só no foco dos nutrientes e dos alimentos, mas principalmente das atitudes e comportamentos na forma de se comer e nos ambientes aos quais a gente faz nossas escolhas alimentares e consome os alimentos. Então, vocês vão perceber esse tom ao longo da apresentação. Isso aqui, basicamente, é só um resumo, né, das categorias, as 4 categorias de alimentos aos quais o guia determina: in natura, ingredientes culinários, alimentos processados e ultraprocessados. E desse lado direito aqui, isso fica mais claro, né? E quando fica mais claro, tem uma palavra muito importante aqui no enfrentamento do sobrepeso e obesidade, que é a autonomia, né? Agora, falando com meus colegas da área de alimentação e nutrição, né? Quando nós oferecemos um planejamento dietético, né, até podemos oferecer listas de substituições, enfim, mas não conseguimos alcançar toda a gama de alimentos e tipos de refeições que a população realiza.
Então, por vezes, é muito interessante lançar essa estratégia justamente para que o indivíduo entenda, olha, in natura é o milho, né? Na forma como ele é colhido. Se você puder fazer a espiga de milho, vai ser muito mais saudável, né? Do ponto de vista de densidade calórica, de nutrientes naquele alimento, do que a conserva de milho, que já vai vir acrescida de sal e de açúcar, e muito mais do que o pacote, o salgadinho à base de milho, né? No caso, o alimento ultraprocessado. Então, isso simplifica muito a coisa, né? E aumenta essa autonomia nas escolhas. E a regra de ouro é: prefira alimentos e preparações culinárias a ultraprocessados, né? Então, basicamente, contextualizando isso na pandemia de Covid e nesse nosso foco do sobrepeso e obesidade, é importante falar para vocês que a literatura científica, eu trago uma revisão sistemática aqui de 2020, nos mostra que tanto o isolamento quanto a própria pressão, né, e receio dessa população de se contaminar com o vírus, né, isso causa um impacto psicológico muito forte na nossa população, né? Então, enfim, essa revisão e outros trabalhos, né, foram 24 trabalhos arrolados para essa revisão, tratam de estresse pós-traumático, inclusive pós-pandemia, né? Esse efeito psicológico pesado permanece, né? Estresse, qualidade de sono alterada, depressão, e isso vai ser um norte importante nas estratégias de enfrentamento da obesidade, porque a gente justamente vai entender esse contexto de saúde mental do obeso, da pessoa com excesso de peso, da coletividade que a gente esteja tratando, para, com base nisso, decidir se vamos fazer um balanço energético, no caso, uma restrição calórica, né? Para promover uma perda de peso gradativa, né? Nesse momento, a gente não vai ter o foco de uma perda de peso muito expressiva, inclusive porque os trabalhos também mostram que, nesses casos, ocorre um reganho de peso, um efeito sanfona, né? Artigos também, inclusive, mostrando que indivíduos com sobrepeso e obesidade têm características de personalidade de uma autocobrança muito forte. Então, isso é uma informação importante, né? São pessoas que ou fazem aquele plano alimentar perfeitamente, não saem um trisco da linha, digamos assim, né? E depois de uma semana, por algum motivo, tiveram que desviar um pouco da rota, já se punem bastante, já desistem da estratégia. Então, em médio e longo prazo, o desafio é esse, né? E junto disso, né, acompanhar os desafios do isolamento, né, como, por exemplo, fazer antropometria, para a gente acompanhar um desses indicadores de avaliação nutricional de sucesso de intervenções para enfrentamento de obesidade, né? Temos limitações, sem dúvida, né? Então, a literatura sugere que isso seja feito através de índice de massa corporal para aqueles indivíduos em isolamento que têm balança, por exemplo, dando todas as devidas orientações, né, a respeito do uso, e perímetro da cintura. Mesmo sabendo que vamos ter algumas limitações, né, relacionadas à forma como esse indivíduo se autoafere, ainda assim são indicadores utilizados e relatados. E sempre lembrar do que foi falado do nível de processamento de alimentos com o olhar que Leila falou, né? O olhar da imunidade, o olhar da microbiota intestinal, escolhendo aí esses alimentos também fontes e, enfim, que tem esse aporte nutricional estratégico para a prevenção e para do não agravamento no caso da Covid, né? Então, a respeito de educação alimentar e nutricional, o que eu queria falar para vocês é que nós temos um marco de referência, né, para quem quiser se aprofundar e fazer essa leitura, mas nesse contexto da pandemia e da obesidade, os locos de escolas, né, as escolas que estão com aula online, fato que podemos promover educação alimentar e nutricional mais do que nunca nesse momento de promoção de saúde para a pandemia de Covid, inclusive dentro das disciplinas, das matérias, do plano pedagógico, né? E, enfim, para aquelas que estão com atividades suspensas, mas os pais e crianças estão recebendo cestas com os alimentos, né? Como é que está a composição dessas cestas de alimentos oferecidas pelo programa de alimentação escolar? Será que não pode vir junto alguma estratégia de educação alimentar e nutricional? Idem para os restaurantes populares, idem para as compras institucionais, de hospitais públicos, de sistema prisional, de escolas, né? Priorizar essas compras conforme esse nível de processamento de alimentos, né? E lembrando sempre dos avanços e das limitações
de educação, quando a gente faz educação alimentar e nutricional, né? Lembrar que sempre é necessário se olhar a questão da efetividade dessas ações, né? Então, nós temos aqui alguns números interessantes para vocês verem nessa tabela à direita, né? O custo pessoa ano do aconselhamento profissional fica na marca de $1,71, quando a gente vai, enfim, comparar isso com educação alimentar e nutricional 0,82, e algumas medidas que vocês vão ver mais à frente de apoio e proteção, de fato, né, enfim, mais econômicas, né? E aí eu falo, pode causar alguma estranheza isso, mas é uma medida necessária, porque não se olha só o econômico. Nesse momento da pandemia é uma falha muito grande olhar só o econômico. Nós temos que olhar a efetividade disso. E, por vezes, a efetividade de uma rotulagem, de outras medidas que eu vou mostrar mais à frente, né, são maiores, de fato, do que a educação alimentar e nutricional. Então, é somar essas estratégias, tá? E aí, durante a pandemia, nós podemos observar que alguns conselhos profissionais, incluindo o Conselho Federal de Nutricionistas, permitiram, né, essa questão do atendimento online, entendendo que esse é um momento extremamente necessário de se promover saúde na população. Então, é lembrar que a equipe multiprofissional é fundamental nesse caso, não vai ser somente um profissional que vai conseguir melhores estratégias de enfrentamento do sobrepeso e obesidade, mas nós temos alguns desafios aí, né? A respeito desse atendimento remoto, né? Sabemos que não é todo mundo da população que tem acesso à tecnologia de internet e equipamentos, né? Estamos acompanhando dos noticiários a redução aí de contratação de profissionais por conta de crise financeira e sabemos também da questão de alguma limitação dessa tela, né? Dificultando, por vezes, a criação de vínculos e de humanização tão necessária para esse indivíduo com sobrepeso e obesidade se sentir à vontade para colocar suas dúvidas, suas inseguranças, né? E traçar estratégias. Temos algumas oportunidades que precisam ser observadas, né, e melhoradas, como, por exemplo, aproveitar o fato da população estar mais sensibilizada. As pessoas querem, né, ter hábitos alimentares saudáveis para estar com a imunidade bacana, para estar com uma saúde em dia e para, enfim, né, isso minimizar a chance de um agravamento da Covid, né, e melhorar, sabendo ainda mais do fator de risco de sobrepeso e obesidade, né. Adaptação de métodos, né, de avaliação e intervenção, exemplo que eu falei da questão da antropometria. Já temos, por exemplo, colegas, né, que antes da pandemia estavam investindo em esforços em avaliação de composição corporal por fotografias, validando isso com DEXA, né? E, enfim, alguma questão de praticidade, porque menores custos de aluguel de consultório, de transporte dessas pessoas para o próprio local onde vão ser atendidas. Então, são questões a se observar, né? A respeito de potencialidades, né, e janelas abertas para a gente trabalhar enquanto profissionais, né? Temos a questão do desenvolvimento das habilidades culinárias, né? É fato que durante a pandemia, mesmo com alguma escassez de tempo e dificuldades, estamos mais isolados em casa e em maior oportunidade de cozinhar. Então, aqueles que não sabiam passaram a aprender alguma coisa, aqueles que sabiam estão cozinhando ainda mais, né? Então, isso é interessante, né? A mídia já vem, inclusive, relatando aqui como que o coronavírus vai transformar a nossa relação com a comida, né? A coisa do delivery, e aí a gente está precisando também não só ter saúde, mas economizar algum dinheiro nesse momento, e por isso cozinhar mais, né? Além do motivo saúde e enfrentamento da obesidade. E também resistir a essa questão aqui colocada à direita, né? Temos uma pesquisa da Associação de Supermercados recente nos mostrando o aumento da venda de alimentos ultraprocessados de sabor adocicado. Então, um aumento de 129% de mel, de 54% de biscoito recheado, caixa de bombom, mistura para bolo, doce de leite. Então, isso conversa lá com o que a gente falou lá atrás, né? Da população isolada, com receio, com ansiedade, estresse, buscando justamente os ultraprocessados de sabor adocicado. E você promover nos teus atendimentos enquanto profissional de saúde essas habilidades culinárias pode ser um diferencial. Uma outra novidade que vem se mostrando muito eficiente nessas medidas de apoio, né, e proteção é a arquitetura de escolhas e comportamento, né? Temos uma revisão sistemática aqui de 2019, né, nos mostrando que a disposição que nós colocamos certos alimentos, né,
mais ou menos promotores de saúde e adequação de peso corporal, isso faz toda a diferença na hora de escolher, né, consumir mais aquele alimento. Então, aqui à direita a gente tem uma figura emblemática de como nasceu essa área da arquitetura de escolhas, né? Mictórios, né, e banheiros feminino e masculino. Para as mulheres, os avisos, né, de estímulo, mantenha o banheiro limpo, né, funcionavam razoavelmente. Já para os homens, não funcionavam bem. E alguém teve uma ideia intuitiva, e essa palavra tem muito a ver com a arquitetura de escolhas, né, de colocar um alvo, um adesivo de sinalização da onde ali mirar, né, digamos assim. E isso funcionou brilhantemente bem, muito mais do que somente falar coma alimentos in natura, diminua alimentos ultraprocessados. Então, é uma área, né, para a gente olhar profissionais de saúde com atenção, né? E nesse comércio online, o que vem de alimento primeiro, né? E quando voltarmos e sairmos do isolamento, como é que, dentro da própria casa, né, onde estão esses alimentos mais ou menos promotores de saúde e de peso adequado, né? E para a gente ir fechando, outras medidas muito interessantes são medidas de regulação de alimentos. Essas, de fato, são as mais econômicas e mais eficazes e que atingem uma maior parte da população com sobrepeso e obesidade, né? A primeira delas é a rotulagem, né? E nós sabemos que aqui no Brasil nós ainda temos um modelo de rotulagem muito ineficaz. Então, já temos aí 4 países da América do Sul, o último foi o México, a adotarem esse esquema frontal, né? E a nossa sugestão atual é pelo frontal de triângulos, né? Que em publicação de 2019 se mostrou extremamente eficiente, facilitando escolhas alimentares. Imaginem que hoje a gente vai para o mercado, né, alguns que vão, né, com muito receio. É um ambiente fechado, eu vou me contaminar, eu tenho que fazer minhas escolhas alimentares de forma eficaz e rápida. E o modelo de rotulagem que a gente tem ainda emperra isso. Então, nos atendimentos é importante, inclusive, falar para esse indivíduo com sobrepeso e obesidade. Se planeje em relação aos alimentos, às marcas que você vai preferir, faça essa comparação previamente, né? São questões importantes, né? Bebidas açucaradas, sem dúvida, um dos maiores problemas de saúde pública, pessoas tomando esses sucos que acham que são naturais e não são, carregados de açúcar, e já temos mais de 40 países e cidades aprovando, né, já tendo aprovado a taxação dessas bebidas açucaradas, taxação de alguns alimentos ultraprocessados, para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, né? No Chile, um peso, né, enfim, que é a moeda deles lá, para cada 1 litro de bebida açucarada, isso promoveu uma redução de 24% do consumo de bebidas açucaradas, extremamente eficiente, né? Então, enfim, e se a gente aumenta um pouco o preço desses ultraprocessados, isso permite que, inclusive, o governo possa subsidiar, por exemplo, fazer o sentido contrário, né, com as frutas, legumes e verduras. Baratear esses alimentos num momento de pandemia seria uma ótima estratégia, né? E a publicidade de alimentos. Vocês já devem ter percebido, eu percebi, né, que a gente está cada vez mais, enfim, voltamos aí para a televisão por conta do isolamento, e a indústria de alimentos foi extremamente rápida, né, em adequar as suas publicidades para essa coisa da comida de verdade, camuflada, né? Então, aquele alimento congelado, cheio de conservantes, gordura trans, entre outros problemas, né, digamos assim, de fato, são o que é mais veiculado na televisão. 2/3 dos comerciais de alimentos são de produtos ultraprocessados. Então, estamos mais expostos a isso, a um ambiente obesogênico, isso se agrava na pandemia e é preciso pensarmos aí formas de resolver isso, tá? Queria fazer um último adendo aqui. Eu, Paulo, Leila e Bruno, nós fazemos parte de um projeto financiado pelo CNPq, justamente que dá conta também de uma melhoria dos sistemas de informação em saúde, do nosso SISVAN. Então, a gente vai vendo esses números, né, na televisão de infectados, de mortes, e a gente sabendo que sobrepeso e obesidade é um fator de risco e agravamento, né, sem dúvida, a gente fortalecer os nossos sistemas de informação nesse momento é fundamental, né? Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de troca com vocês, tá? E fechamos com uma frase aqui de motivação que tem muito a ver com a nossa equipe, né? E aí agora ampliando os agradecimentos para Alice, mestranda do PPG-SAM, para Camila, aluna de iniciação científica do Nutsal, e para o Bruno Assis, nosso bolsista DTI do CNPq, né, que foram fundamentais na organização junto com a gente nesse momento,
para além da prescrição, seja agente de transformação. O profissional do futuro ele vai precisar caminhar nesse sentido. Esses são nossos e-mails e muito obrigada. Muito obrigada, professora Luana. Então, agora iniciaremos a rodada de perguntas, né, de acordo com a ordem da apresentação. E aí, a partir desse momento, também disponibilizaremos o link do Google Forms aqui no chat, para que vocês possam colocar o nome completo e e-mail. E não esqueçam de completar, porque essa ferramenta será usada como lista de presença. Então, vamos iniciar essa rodada com o professor Paulo Sérgio. Professor Paulo, fica à vontade. Obrigado. Tem uma pergunta aqui extremamente interessante, é da Júlia. O percentual de assintomáticos para a SARS e a MERS é menor do que tem sido visto pela COVID? Isso poderia indicar seu espalhamento pelo mundo? Se você olhar o boletim técnico do próprio Ministério da Saúde, né, e a literatura sobre a MERS e a SARS, essa é uma das grandes diferenças que a gente verifica, né? Então, por exemplo, a MERS, o assintomático, ele não transmite. Enquanto a transmissão ali se dá pelo próprio sintomas dos resfriados, né? Os líquidos, né? O espirro do indivíduo, que é algo que a gente pensava que na COVID acontecia. Isso vem mudando. Então, na realidade, esse é um dos problemas. Lembra que eu discuti um pouco que é uma espécie de um desastre perfeito, né? Um desastre perfeito em termos de R0, né? E não só em termos de doenças de coronavírus, porque, por exemplo, outras doenças como o próprio ebola, ela é tão grave que o sujeito ele não tem tempo de passar a doença, né? Então, se você for pensar num desastre epidemiológico quase perfeito, a COVID ela entra dentro desse conceito. Eu queria só reforçar uma coisa com essa pergunta que a própria Luana falou. A informação é essencial, né? Passar a informação correta para a população. E como a Luana acabou puxando na sua apresentação algo do Chile, se você olhar o boletim epidemiológico do Chile, o inicial do boletim epidemiológico, ele dá assim, casos confirmados de hoje. E embaixo ele coloca casos confirmados assintomáticos, né? Então, essa informação para a população, ela é importante, né? Então, a COVID, ela passa por problemas, né, no mundo inteiro e no Brasil, de você ter a correta informação para a população, né? De quantos testes estão sendo feitos, a porcentagem dos testes que estão sendo divulgados, né, que estão dando positivo, né, a porcentagem de teste positivo. E esse olhar epidemiológico está faltando um pouquinho tanto na mídia quanto no nosso próprio governo, ok? Sim, tem uma outra pergunta aqui, acabou, da Maria Luísa. Eu gostaria de saber se o senhor considera que a letalidade do Covid seria inferior atualmente se houvesse menos isolamento. É uma questão aí científica da própria experiência que nós vimos em outros países, né? O isolamento teria sido melhor. Eu vou dar um exemplo, é claro que não é um exemplo como eu gosto, estatisticamente significativo, né? Mas é um exemplo que eu costumo dar. A escola fechou no dia 13 de março. Na segunda-feira, nós recebemos uma carta da escola aqui na Tijuca, dizendo o seguinte, olha, tem um pai e uma filha que estão contaminados, né, avisando. E eu só pensei no pátio daquela escola, com aquela criança, né, se não tivesse o isolamento naquela semana, e os avós vindo buscar as crianças, algo que é muito comum nas escolas. Então, veja como o próprio isolamento ele diminuiu no micro e no macro, essa possibilidade daquilo que a gente chama, na epidemiologia, de uma cadeia de contaminação, né? Com o afrouxamento das regras que tendem a acontecer, né, de isolamento, nós não sabemos especificamente o que vai acontecer com o nosso sistema de saúde, né? Porque os casos podem aparecer de maneira concomitante e nós não termos a quantidade
não só de leitos, mas de próprios profissionais para tratar adequadamente essa doença. E só para focar em cima da tua pergunta, que é a questão do isolamento, as pessoas falam, não, o isolamento é para você ter leitos de UTI disponível, e isso até está mediando os governos a fazer o isolamento. Mas eu não quero que vocês percam de perspectiva um discurso. Quando eu falo em isolamento, eu falo em contaminar em menos tempo. E enquanto isso, veja o que aconteceu essa semana, né, com o medicamento que eu dei exemplo. Enquanto isso, a ciência está trabalhando. Enquanto isso, os países vão liberar tratamentos, vão criar protocolos com uma base maior da ciência, né? Então, cada semana há uma mudança, claro que isso é objeto de outra palestra, né? Eu, como farmacêutico, os próprios farmacêuticos têm essa possibilidade, mas há uma tendência de melhora e de otimização. Isso eu mostrei naquele próprio gráfico. Olha, comparando os dois gráficos, as mortes, elas caem, né, pelo sistema de saúde e pela maneira como a equipe multidisciplinar foi capaz, está sendo realmente capaz de compreender melhor essa doença e os possíveis tratamentos para as mesmas. Deixa eu ver se tem mais alguma. Então, das minhas perguntas, acredito que seja só. Se alguém tiver mais alguma, fiquem à disposição. Vou passar a palavra para a Liz. Então, agora, dando seguimento, né, à rodada de perguntas, lembrando que vocês podem fazer perguntas ao professor Paulo Sérgio ainda, tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Leila. Então, Leila, fica à vontade. Tava com o microfone em mute, gente, desculpa. Então, tem uma pergunta aqui em relação à segurança dos pacientes, né, para que a gente possa estar fazendo um monitoramento do estado nutricional, né? Me perguntaram, a Ana Paula está me perguntando, né, se o profissional deve usar dados secundários de prontuário ou contar com o apoio de membros da equipe que já estejam em contato direto com os pacientes, né? Então, será que é importante a aferição de medidas, né, de adiposidade central? Né? O que eu tenho feito, né, com o atendimento online? Né? A gente está mantendo o nosso atendimento da clínica de nutrição e alguns pacientes têm balança, né, em casa e eles têm fita métrica, né? Então, a gente faz uma demonstração da técnica, né, de como fazer o peso, né? Muitos já sabem sua estatura, a gente orienta como fazer, da mesma forma que a técnica de aferição do perímetro da cintura. Então, eu percebi que tem alguns pacientes que já compraram balança, inclusive, né? Eles estão dando um jeitinho para que a gente não deixe de ter essa informação e que a gente possa estar comparando, né, eles com eles mesmos, né? Acho que isso que é o mais importante, né? Ter um ponto de partida, porque eles mesmos têm essa curiosidade, ok? Então, obrigada pela pergunta aí, que eu acho que é bem interessante para a nossa prática, né? Como é que a gente pode estar, né, se adaptando e fazendo uma limonada com os limões que estão aparecendo aí para a gente, né? Ei, pessoal, posso entrar na troca? Adorei, Leila. Excelente resposta, eu só queria aproveitar o gancho, né? À vontade. Maravilha, né? Leila tem essa experiência fortíssima, né, na clínica, né, da Unirio, que é um orgulho aí para o nosso laboratório de avaliação nutricional, vem fortemente com esse papel social da Universidade Pública de manter aí o atendimento durante a pandemia, mas lembrei aqui que, enfim, outros colegas podem estar também em outros locais de trabalho, então, até trazendo um pouco dessa questão da publicação do CFN, né, do Conselho Federal de Nutricionistas e de outros conselhos profissionais, também, pessoal, é lembrar que essa excepcionalidade que foi aberta pelos conselhos profissionais é para caso você queira, né? Ela não te proíbe, né, de fazer o presencial, mas ela fala, olha, é um maior risco. Então, na área de saúde pública, a gente tem que estar sempre com essa medida do risco-benefício, né?
Poxa, eu estou com um paciente em hospital, cheio de acessos e tal, provavelmente fazer essa medida antropométrica vai me gerar mais risco, né? E complicações do que não fazer. Poxa, agora ele melhorou, agora eu já consigo, né, enfim, uma mobilidade maior, com todos os cuidados de equipamentos de proteção, de higienização, acho que é válido, né? Então tem essa crítica também de cada um dos profissionais, sempre lembrando dessa balança aí do risco-benefício. Tem mais uma perguntinha aqui para mim, mas se Luana quiser dar continuidade, não tem problema. Posso responder aqui? Vai lá, fica à vontade. Leila, pode falar. Bom, então tem uma pergunta da Maria Luísa. Gostaria de saber se há estudos correlacionando a maior produção de fatores inflamatórios por pessoas obesas com o agravamento do Covid, no sentido de haver agravamento do ataque imunológico ao pulmão na fase mais severa da doença. Então, o que acontece nos obesos, né, conforme eu falei para vocês, existe um estímulo, né, constante para uma superprodução de citocinas, né, uma superprodução dessa resposta, né, esse esgotamento dos leucócitos. Então, o que a gente consegue ver é realmente um aumento do número de células de defesa no sangue desses indivíduos, mas essas células elas não conseguem chegar no tecido, né, no pulmão, para poder fazer a defesa e fazer o ataque. Tá? Então, as pesquisas estão demonstrando exatamente isso, né, essa tolerância, né, esse esgotamento dos leucócitos, ela é caracterizada justamente por um aumento da produção dessas células, mas uma incapacidade delas estarem indo no tecido para poder fazer o combate ao patógeno, ok? Pode seguir, então. Estão perguntando aqui se eu vou disponibilizar os slides. Vou sim, depois eu só vou tirar as animações e eu disponibilizo depois, tá bom? Professora Luana, pode responder as suas perguntas, fica à vontade. Tá certo, pessoal. Tem uma aqui para mim que é o seguinte, né? Como efetivar o direito da segurança alimentar e nutricional no momento que estamos vivendo de tanta insegurança alimentar, visto que muitos não estão tendo condições financeiras e acesso para adquirir alimentos, né? Então, é fundamental nesses momentos, né, a gente lembrar, né, da função da equipe multidisciplinar que eu havia comentado com vocês, né? Então, nossos colegas assistentes sociais, eles são fundamentais nesse momento de se cobrar, né? Isso é um direito garantido em Constituição. A gente lutou muito, né, para ter isso, a alimentação adequada, como um direito para todos, né? Então, como cobrar isso para essas pessoas que não estão em condições, né, perdendo seus empregos, não conseguindo aí por conta das dificuldades da Caixa, as medidas de apoio governamentais, né? Buscando esses centros de referência em assistência social, né? Enfim, por meios eletrônicos e até presenciais em alguns momentos pela estratégia de saúde da família, né? Buscando esse tipo de apoio, né? E outra medida fundamental é nós, enquanto sociedade civil, nos fortalecermos e fortalecemos aqueles que fazem a nossa representação nesses momentos, né? Então, os conselhos de segurança alimentar e nutricional, que, enfim, né, por exemplo, Conselho Nacional extinto, né? Isso dificulta muito a gente cobrar, né? Tendo em vista que o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional ele é vinculado diretamente à Presidência da República, mas os conselhos estaduais, os conselhos municipais continuam ativos, né? Eu sou conselheira do Conselho Rio de Janeiro, do Conselho Estadual RJ, e a gente, enfim, semanalmente está ali, enfim, se mobilizando, né? Mobilizando o governo, mobilizando sociedade civil e essas redes de apoio, né? Para se conectarem e ajudarem nesse sentido. Tem mais uma pergunta aqui, Luana? Essa acho que nós podemos responder os três. Uma pergunta interessante aqui, que é para vocês palestrantes, qual a mensagem que dão para nós, pesquisadores e futuros profissionais, o que devemos aprender nesse momento, né? A primeira coisa, é um momento muito triste, né? Assim, é um momento em que dá para ter enormes aprendizados para os pesquisadores, principalmente em relação a respeito à ciência, ao estudo, à percepção da sociedade. É importante que os pesquisadores tenham os seus trabalhos voltados mesmo para os fenômenos sociais e com a velocidade de se adaptar e se transformar nesse momento, né?
o estudo é fundamental, a leitura é fundamental, e é assim que a gente vai combater a pandemia. Mas é um momento muito triste, é um momento também que nós precisamos de calma, rever nossas próprias vidas, manter a nossa saúde mental, valorizar o que realmente é importante nessa vida, que é a empatia, o amor e os bons sentimentos, né? Além da seriedade com a nossa ciência e com o nosso lado profissional, ok? Acho que as meninas também querem comentar alguma coisa, né, dessa pergunta. Achei bem interessante. Eu vou também fazer um comentário breve também, complementando o que você já colocou, né? Eu acho que a gente tem que entender e pensar que tudo que a gente teve de estudo até hoje, de informação sobre o Covid, né, não está totalmente definido. As coisas ainda podem modificar, né? Por isso que a recomendação do Paulo da gente estar continuamente estudando, né? Porque o que se sabe até hoje é o que a gente conseguiu pegar de informação com os métodos que a gente tem até hoje. Então, a gente deve estar continuamente, né, abertos para essas modificações nas informações que vão chegando, né? Então, continuando, né, estudar muito, né, procurar se adaptar às situações. Então, a gente sabe que muita gente era resistente a essas atividades remotas, né? Hoje em dia a gente já está fazendo alguma adaptação, a gente não sabia como dar aula, como atender, meu Deus, como é que eu vou fazer? Estou em casa, e agora a gente já está começando a fazer essas pequenas modificações. Então, é isso, a gente ser resiliente, né? E lembrar que uma hora isso vai modificar ou a gente vai se adaptar, né? E continuar estudando muito, é isso que eu recomendo. E ter um pouco de humanidade, né? Pensar no próximo, né? Pensando que a gente fazendo essas modificações e evoluindo na profissão, a gente vai estar ajudando o nosso próximo, ok? Então, essa é a mensagem. Luana? Sim, pessoal, essa pergunta é muito interessante, como todas, né? Mas nos faz pensar, né? E é por isso que a gente aprende, né? Nós, professores, estamos em eterno aprendizado com vocês, né? Com essa troca. E sobre esse profissional do futuro, né? Eu penso o seguinte, né? Colando um pouco com o que Leila e Paulo falaram, né? Pegar, gente, eu acho que no momento é entender que até pegar o que tem de melhor na tecnologia, né? Mas sabendo que nem todos da nossa população, um país, infelizmente, ainda subdesenvolvido, né? Enfim, com desigualdades sociais gritantes. Então, não se acostumar com o fato de que alguns ficarão para trás, né? A universidade pública ela é gratuita, ela é de qualidade e ela é para todos, né? E esse para todos é muito especial para a gente, assim como as outras bases do tripé que eu falei. Então, enfim, por que nesse momento, né, enfim, que estamos aí com dificuldade, alguns com acesso à internet, outros não, a universidade não pode se unir, por exemplo, com algumas pessoas que produzem esse acesso à internet, esses equipamentos, com seu know-how de pesquisa, né, ajudar a desenvolver uma internet mais barata, uma internet que não chega em tal comunidade que agora vai chegar. Então, esse é um caminho, né? Lembrar de pegar o melhor da tecnologia, dar conta de contornar o que é limitação. Vocês viram na minha apresentação que eu tratei de algumas limitações, mas sempre tentar lembrar dessa importância do para todos, senão não faz nenhum sentido, né? Eu acho que essa pandemia veio até ensinar para a gente isso. Não adianta eu estar aqui na minha casa com conforto, álcool em gel, se eu deixo ali para jogar alguma coisa na lixeira e encontro o meu porteiro com uma condição de transporte, de segurança, em relação à contaminação do vírus totalmente diferente. Eu vou me contaminar da mesma forma, né? Então, acho que ela veio nesse sentido, né? E aí eu queria trazer algumas outras questões para esse profissional do futuro, que é o seguinte, gente, esse pensar fora da caixa, né? Solucionar problemas e entender que eu sou nutricionista, mas eu não tenho que entender só de nutrição. Muito pelo contrário, hoje em dia, eu como nutricionista e professora, eu acabo tendo que estudar mais de administração, de psicologia. Vocês viram os dados que eu trouxe de economia, como é importante a gente estudar economia em saúde, né? Como é importante a gente ter noções de arquitetura para pensar estratégias de intervenção nutricional para enfrentamento de sobrepeso e obesidade. Então, essa troca, né, da equipe multiprofissional, né, quando puder, enfim, promover cada vez mais isso, mas entender o que é de conhecimento dessas outras áreas que agrega para a minha ação e quando realmente é exercício legal da profissão e, sem dúvida, é melhor eu procurar o coleguinha, né, porque ele, afinal de contas, estudou para isso. Então, eu acho que seria por aí.
Então vamos, nesse momento, agradecer a presença de todos, né? Agradecer aos monitores, agradecer a Alice, agradecer o Bruno por viabilizar também essa palestra para nós, né? Esse momento importante de discussão da ciência. Eu particularmente agradecer às amigas, né? A Leila e a Luana, por compartilhar esse conhecimento com todos nós, né? Em mais esse momento. Estamos juntos no projeto e a todos estamos juntos, docentes e discentes, e em prol da população, é óbvio, né? E tentar, de alguma maneira, minimizar os efeitos deletérios dessa pandemia. E como última grande palavra, sempre o fique em casa, né? Fique em casa se puder, fique em casa o máximo que puder, se cuide dos seus e procure propagar a voz da ciência pela sociedade. Muito obrigado. Paulo, eu que quero agradecer em nome da Luana também, porque a ideia dessa atividade foi tua, né? E a gente embarcou nessa ideia e eu, assim, estou muito satisfeita de ter sido estimulada, né, para estar me atualizando, para poder trazer algum material, né, para o pessoal aqui. Queria agradecer também a todos que entraram, pedir desculpas para quem não conseguiu entrar, porque eu recebi várias mensagens de alunos que não estavam conseguindo entrar também. E aos que conseguiram entrar e conseguiram ouvir, conseguiram ver, né, obrigada pela interação, obrigada pelas perguntas. E é isso, é um processo de aprendizado que é muito bom o tempo inteiro, essa troca, né? Isso faz a gente crescer bastante, traz muita satisfação também. Só tenho a agradecer. Obrigada. Obrigada pelas palavras, Paulo, Leila, aos 100 participantes que estiveram aqui conosco, né? Eu queria, enfim, pegar essa fala da Leila, Leiloca, vou chamar carinhosamente Leiloca, que é assim que eu chamo ela, gente. É uma dupla de trabalho que muitos queriam ter, mas que eu, felizmente, tenho, né? Eu dei aí algumas ideias, mas o grande embrionário dessa ideia foi o nosso querido Paulo Sérgio, né? Eu talvez tenha desenvolvido aí algumas ideias a mais, mas ele ganhou essa estrelinha aí, né? E para a gente foi um momento de muito aprendizado, né? Trabalharmos juntos, né? Enfim, e trocarmos de um tema tão desafiador, né? É um prazer enorme, eu aprendo muito com vocês dois, aprendo muito também com o Bruno, com a Alice, com a Camila, né? Então, ninguém faz nada sozinho e cada vez mais eu tenho agradecido por esses companheiros aí de trabalho, de uma forma sempre muito prazerosa e fantástica. Obrigada a cada um dos participantes, né? Vou passar a palavra para a Alice, para ver se ela tem mais algum aviso. Alice. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a todos os participantes, né, a todos os convidados, pelo conhecimento compartilhado, especialmente com esse tema tão atual e de grande importância, né? E também, claro, agradecer aos participantes pela escuta, interação, pelas perguntas, sugestões e vários elogios que a gente viu por aqui. E pedimos mais uma vez para que deixem o nome completo e e-mail no formulário do Google, para que a gente consiga gerar o certificado. E muito obrigada a todos, fiquem muito bem e tenham um ótimo final de semana. Então, fiquem à vontade para sair do chat. Obrigada. Pessoal, quem puder copiar e colar, tá? Enfim, esse link para si, tá? Porque eu pretendo finalizar aqui dentro de 30 segundos essa apresentação, como anfitriã aí do Zoom. Não faça isso, Luana. Deixa eu dar oi para você. Olha quem está aí, professora Édira da Unirio, que presença fantástica. Que novidade. Eu entrei com o codinome José Geraldo desde o início, só para ficar escondida. No meio do caminho eu falei que eu estava com o codinome e agora eu tive a cara de pau de só dar um oi para vocês. Vocês não estão me vendo, porque vocês não vão me ver nesse momento, mas só para dar um oi, parabenizar, grata aí pelos ensinamentos. Obrigada pela presença, Édira. Obrigada. Gostei. Tudo que eu puder participar, eu estou participando. E participem de tudo mesmo, porque é um momento para a gente aprender. De alguma forma, temos que aprender. Tchau para vocês. Usei seus 30 segundos, Luana. Beijo. Muito bom, gente. Quem puder, enfim, conhecer mais do Labio, né, com 2 Bs, que está nas redes sociais,
professora Edra vem fazendo um trabalho fantástico durante a pandemia, né? Muito visionária, enfim. E é um prazer ter você aqui com a gente, Edra. Pessoal, acho que vou finalizar então, tudo bem? Um prazer enorme. Tchau, pessoal.